Olá, bom dia, seja bem-vindo. A AgroBand de hoje já está no ar, o seu programa do agronegócio. A partir de agora você vai conferir alguns destaques da edição de hoje. Veja só. Falta de chuvas significativas neste período do ano pode causar prejuízos aos pecuaristas, já que a seca reduz a qualidade da pastagem. O ideal é deixar no confinamento. Brasil ainda depende da importação de fertilizantes de países envolvidos em conflitos, como a Rússia e a Ucrânia. Comitiva de empresários e representantes do setor público e privado estão na capital americana para tentar negociar as sobretaxas impostas por Donald Trump e que já afetam empresas exportadoras. E você vai ver também a história do chá, desde o surgimento no Oriente até a chegada da planta milenar às nossas terras. Bom, e a gente começa a edição de hoje falando desse período de seca. A falta de chuva traz prejuízos para os pecuaristas. Isso porque o pasto fica seco e aí a opção é o confinamento. O Oeste Paulista vive um período de seca. Para alguns pecuaristas, isso é um problema, já que a falta de chuvas reduz a qualidade da pastagem, o que afeta diretamente no ganho de peso dos animais. Por outro lado, o tempo seco favorece os pecuaristas que oferecem o serviço de confinamento, como o seu Sérgio, que trabalha no ramo há mais de 20 anos. É uma época que ninguém tem pasto, que a geada judiou bastante da nossa região, então você vai trazer o seu boi para um boitel. Nós aqui no Boitel Chaparral vamos fazer um protocolo sanitário na chegada, vamos brincar seu animal, vamos chipar seu animal, vamos habilitar seu animal para a China ou para a Europa. E com isso a gente faz a engorda, que vai durar em torno aí entre 90 e 105 dias. Por que 90? Porque às vezes um animal mais pesado vai menos dias para engordar. O animal mais leve vai alguns dias a mais para ficar pronto de acabamento. A capacidade aqui no Boitel Chaparral, em rancharia, já está 80% preenchida. O período de seca é o mais lucrativo. E aqui, o pecuarista tem duas opções de modalidade para escolher. A primeira modalidade é a arroba produzida e a segunda modalidade é a diária. Tanto faz um quanto o outro, os dois, o preço nasce do peso de chegada dos animais. O preço é fixo, a arroba produzida é fixa, do preço estabelecido no período da chegada dos animais, ele permanece até o final da engorda. O confinamento proporciona um acabamento de carcaça de qualidade superior em comparação aos animais criados no pasto, o que resulta em um rendimento maior durante o abate. Vai ser entre 1,6 kg a 2 kg por dia. Vai depender muito do score do animal. O score é qual é a situação física que ele chegou. Se ele viajou mais, ele vai ganhar mais, porque ele está mais judiado da viagem. Se ele estiver perto da gente, ele vai ganhar de 1,600, 1,700, 1,800. Isso é um meio padrão. E na arroba produzida, nós vamos colocar aí de 6 arroba e meia a 8 arroba e meia. Então, dependendo também de como chegou o animal. O tarifaço dos Estados Unidos sobre a carne bovina brasileira gerou efeitos negativos no setor, mas abre espaço para a exploração de novos mercados. Isso aí atrapalhou bastante a gente, atrapalhou o frigorífico, que é a nossa indústria principal, né? O preço caiu muito, caiu mais de 10%, mas hoje a gente já está se acomodando com os Estados Unidos ou sem os Estados Unidos, infelizmente, porque os Estados Unidos ele tem um preço maior agregado para o frigorífico e, consequentemente, ele consegue repassar alguma coisa para a gente, mas a gente já está estabilizado, vamos dizer assim. Poderia ser melhor? Sim, poderia, mas infelizmente não é. Nós já estamos vendendo mais carne no mercado interno, já estamos vendendo mais carne para outros países do mundo, né? Então já está voltando às normalidades. E pesquisadores da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp concluíram que os alimentos, aqueles lanchinhos prontos para consumo, feitos à base de farinhas de mandioca e broto de bambu, são bem mais saudáveis para o consumo
do que aqueles já prontos. Confere só. Foi o olhar atento da Maria Tereza e da Amanda que fez com que os brotos de bambus plantados na Unicamp fossem parar dentro do laboratório de cereais da universidade. O material foi triturado para virar esta farinha de 2 diferentes tipos da planta. Ela tem uma coloração clara quando nós pensamos em inserir fibra alimentar em produtos, por exemplo, de panificação, massas alimentícias. A coloração é um dos impactos muito grandes que nós temos, porque o farelo de trigo que geralmente é utilizado, ele tem uma coloração muito amarronzada. E a farinha do broto de bambu, ela é bem clarinha, então dá um impacto baixo, né, na coloração dos produtos. A partir da farinha, a Amanda empenhou os esforços para a produção destes snacks. Para isso, a farinha de broto de bambu se juntou com a farinha de mandioca. Os ingredientes foram cozidos e moldados em condições de alta temperatura. O resultado foi um produto bem mais saudável que os oferecidos hoje no mercado. Nós propomos aqui o desenvolvimento de uma cadeia sustentável do bambu para a utilização desse produto para alimento, desde o broto até o fim aí do colmo jovem, depois o direcionamento dessa touceira 100% para utilização, seja de alimento ou da construção civil. Apesar dos resultados positivos, a dificuldade para uma produção em larga escala está na produção da farinha, que é feita a partir de um processo manual. Mas uma máquina para triturar o bambu já está sendo desenvolvida na Unicamp, um equipamento que vai ajudar e muito para o processamento do bambu, que existe em abundância no Brasil. Nós temos, condições de produzir brotos e farinhas de brotos de bambu em quantidade suficiente para a indústria, porém, precisamos estimular que as pessoas consumam este broto de bambu. E a pesquisa que começou em 2016 já tem uma segunda etapa em andamento. O foco agora é testar os efeitos positivos da farinha do broto de bambu para o intestino. Os primeiros testes realizados em animais já se mostraram promissores. Ao consumir esses snacks, a pessoa vai demorar mais a ter fome, regular a carga glicêmica, né, liberando, né, a glicose aos pouquinhos e também ter um benefício para a saúde do intestino. Hora de previsão aqui no Agroband. Confere só como ficam as temperaturas. A semana deve começar com temperaturas amenas, mas deve esquentar ao longo da semana. Em Araçatuba, a mínima é de 14 e máxima de 34 graus. Em Bauru, os termômetros oscilam entre os 12 e os 31 graus. Em Marília, a mínima de 12 e máxima de 32 graus. Em Presidente Prudente, mínima de 13, máxima de 34 graus. Em São José do Rio Preto, os termômetros oscilam entre os 13 e os 32 graus. A gente aproveita então para fazer a nossa primeira pausa aqui no Agroband. O intervalo é bem rapidinho, a gente volta daqui a pouquinho. Fique agora com as cotações agropecuárias. A arroba do boi gordo foi cotada em Andradina a R$ 310. Em Araçatuba, R$ 302. A arroba da carne suína foi cotada no estado a R$ 175. O quilo do frango vivo foi cotado no atacado a R$ 7,73 e na granja a R$ 6,40. O litro do leite foi cotado em São José do Rio Preto a R$ 3,00 e em Avaré a R$ 2,97. A saca do café foi cotada em Franca a R$ 2.380 e em Marília a R$ 2.314,21. De volta com o Agroband para falar dos fertilizantes que são importantes para a agricultura. Os adubos fornecem nutrição essencial na hora do cultivo, mas o Brasil enfrenta dificuldades com a importação, principalmente vindos de países em conflito, como Rússia e Ucrânia. A safra 2025-2026 mal começou e os produtores já estão preocupados. Numa propriedade com 360 hectares, a dona Marisa produz diversos tipos de grãos, como soja, milho e sorgo.
Para o plantio dos próximos meses, foram investidos R$500 milhão na compra de fertilizantes, um valor que fica mais alto a cada ano. Mas deixar de comprar o insumo não é opção. Tudo demanda muito fertilizante, né? A soja é um pouco menos exigente, mas o milho não. O milho você pode ter plantado alguma coisa com muita adubação. Se você quer produzir bastante milho, você tem que fazer uma adubação pesada, como se não tivesse ido nenhum grão de nada ali, né? Muito calcário, muito gesso, muito KCl, muito adubo de base, ureia, né? Então não tem como produzir o que a planta tem capacidade sem essa adubação. Os adubos são considerados os alimentos das plantas. São fundamentais para complementar o solo com os nutrientes, principalmente o composto NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. O avanço tecnológico desses produtos, aliado a práticas agrícolas sustentáveis, é o que assegurou uma maior produtividade do campo e aumento da segurança alimentar no mundo. Avanço que a Dona Marisa acompanhou bem nos mais de 60 anos nos quais é produtora, inclusive presenciando e participando da expansão agrícola do Centro-Oeste. A terra do Cerrado é fraca, né? Tem muito alumínio, então sem calcário, sem uma adubação adequada, né? Assim como a gente tem uma nutricionista, a terra tem, né? Um nutricionista deles que tem que colocar tudo que eles pedem, senão você produz mais ou menos, né? O desafio da Dona Marisa é enfrentado por muitos outros agricultores aqui no Brasil. Com os conflitos internacionais dos últimos anos e as incertezas geopolíticas recentes, os fertilizantes estão cada vez mais caros e os produtores incapazes de arcar com esses custos que, para garantir uma safra sim farta, chega a 40% de todo o investimento nas lavouras. E o que se vislumbra no horizonte é a pior desse cenário. O Brasil é o quarto maior mercado consumidor de fertilizantes e importa cerca de 90% de tudo o que precisa. Em 2024, foram importadas mais de 45 milhões de toneladas do insumo, recorde que deve ser quebrado em 2025, que no acumulado de janeiro a julho registrou 24 milhões de toneladas, volume 9% maior do que no mesmo período do ano passado. Já o preço disparou, são $30 a mais por tonelada dos produtos, aumento médio de 10% em apenas 12 meses. Nós temos observado algumas das piores relações de troca dos últimos anos. Entre o início do ano de 2025 e meados de julho, os preços do MAP, que é um fosfatado muito usado no Brasil, eles aumentaram 20%, enquanto as cotações do SSP, que é um outro fosfatado muito usado no Brasil, subiram 28% desde janeiro de 2025. E o que está por trás desse cenário é uma dinâmica entre a oferta e a demanda que está bastante pressionada, e isso tem sustentado os preços em alta. O que tem justificado isso são as ações dos principais países exportadores. As guerras no leste europeu e Oriente Médio fizeram encarecer os preços dos fertilizantes com origem na Rússia, Ucrânia e Irã. Diante da falta de fornecimento internacional, a China, outra grande nação produtora, está limitando as exportações, enquanto a Índia, segundo país com maior consumo de adubos, corre para repor os baixos estoques locais. Para piorar a situação brasileira, a União Europeia e os Estados Unidos prometem impor sanções contra países que comercializem com parceiros envolvidos em confrontos armados. Esses países sancionados, eles têm problemas de colocar o seu produto no mercado. E o Brasil, sendo muito dependente desses fertilizantes, enfrenta um enorme desafio. O Brasil, precisa urgentemente de uma política de desenvolvimento da sua indústria nacional de fertilizantes. Não existe mágica, nós não vamos sair de uma dependência de 85% para uma total independência num passe de mágica, mas nós precisamos começar. Essa política já existe e foi criada em 2022. O plano é diminuir a dependência do mercado nacional para 45% de importações. Apesar dos poucos avanços nos últimos anos, o governo promete atender 35% da demanda nacional até 2027, com a produção de fertilizantes pela Petrobras. Enquanto não se torna realidade, resta ao campo imaginar essa possibilidade. Se daqui a uns 5 anos o Brasil conseguisse produzir 30%, 40%, em vez de ter que importar 90%, importar só 60%, seria um benefício para o produtor? Seria um alívio, um respiro para o produtor? Muito grande, né? 60% a menos de custo, né? Seria no que a gente compra, né? Então seria muito bom. Porque nós temos fretes caríssimos, né? Nosso modal é todo rodoviário, então isso encarece demais para trazer os adubos, né?
já vem de outro país num navio, que os nossos portos são caríssimos para fazer a descarregamento, né? Então, tudo isso impacta aqui na roça, tudo isso impacta. E uma comitiva formada por empresários e representantes do setor público e privado estão em Washington, na capital dos Estados Unidos. Eles tentam negociar sobre o tarifaço que foi imposto pelo governo Donald Trump. A medida já vem afetando empresas de exportações. Produtores de frutas, castanhas e pescados estão autorizados a vender de forma simplificada para políticas públicas a produção não exportada aos Estados Unidos por causa do tarifaço de Donald Trump. Já setores como o cafeicultor e a pecuária não foram incluídos na medida e seguem empenhados em negociar com os norte-americanos. Nessa semana, 130 empresários e representantes setoriais vão estar em Washington com a expectativa de abrir diálogos e retirar a sobretaxa que inviabilizou, por exemplo, a venda de café brasileiro ao mercado americano, com prejuízo aos dois países. Os Estados Unidos não têm onde buscar o café, porque vai ter que pagar muito mais caro para conseguir e os estoques estão baixos. É impeditivo para o Brasil exportar, porque ficou um preço completamente estratosférico. A gente ficou no impasse. Por isso que a gente entende que a luta é pela negociação, porque é um motivo econômico óbvio para os dois países e para o mercado global. A comitiva é liderada pela Confederação Nacional da Indústria. Estão previstas reuniões com empresários locais e brasileiros com comércio nos Estados Unidos, parlamentares norte-americanos e diplomatas de ambas as nações. Esperamos poder chegar e encontrar um ambiente favorável, onde toda essa questão possa ser feita numa mesa de negociação e que possamos sensibilizar não só os Estados Unidos, mas mesmo o Brasil, essa complementariedade que nós temos, que é o setor industrial, que é a exportação de produtos manufaturados e importação de produtos manufaturados. Esse contato não é um trabalho de um dia só, é um contato que é estabelecido ao longo, aí desde a implementação do tarifaço, foi estabelecido desde a implementação do tarifaço, e de novo, é um trabalho contínuo que deve ser feito sempre, para que a gente possa causar ainda mais sensibilização e mostrar os impactos dessas medidas que não trazem nenhum tipo de benefício nem aqui, nem para o Brasil. Apesar de não compor oficialmente a missão, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil vai enviar representantes à audiência. A entidade vai defender a cooperação bilateral entre os países e que não só o agro, mas toda a economia brasileira está compromissada em uma relação comercial transparente, não discriminatória e em conformidade com as regras internacionais junto aos Estados Unidos. A agenda inclui ainda uma audiência pública da representação comercial dos Estados Unidos. O órgão investiga o Brasil por supostas práticas econômicas desleais, como PIX, pirataria e tarifas sobre o etanol norte-americano. A investigação é vista como uma estratégia de Trump para manter o tarifaço. Recentemente, o Tribunal de Apelações americano definiu como ilegais as taxas aplicadas contra Canadá, México e China em fevereiro e as tarifas recíprocas estabelecidas em abril, mas a decisão só terá efeito prático em outubro, após a apresentação de recursos. O governo brasileiro rejeita as acusações e pede a reabertura de diálogo construtivo para não comprometer o sistema de comércio multilateral. Ao mesmo tempo, o presidente Lula autorizou pela primeira vez a aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada este ano pelo Congresso Nacional. A Câmara de Comércio Exterior tem até 30 dias para definir se o país tem base legal para retaliar bens, serviços e propriedade intelectual importada dos Estados Unidos. Uma medida que os setores produtivos pedem cautela quanto à aplicação. O que nós queremos mesmo é que não seja precipitada nenhuma decisão em que possamos ter essa tratativa, essa tentativa e a busca do bom senso. A gente faz a segunda pausa do Agroband, o intervalo é bem rapidinho, é o tempo de ir lá pegar aquele cafezinho, a gente já volta, não saia daí. A saca da soja foi cotada em Cândido Mota a R$ 124,50. E em Rancharia a R$ 132,50. A saca do milho seco foi cotada em Campinas a R$ 65,00 e em Cândido Mota a R$ 54,00. A saca do feijão carioca foi cotada em Barretos e em Itapetininga a R$ 260,00. A cana-de-açúcar fechou no campo a R$ 129,79. E na esteira, R$ 144,97.
Já de volta com o Agroband para contar a história do chá, desde o surgimento lá no Oriente até os dias de hoje. A gente vai conhecer alguns segredos, saber os benefícios e também como preparar um bom chá. O vapor sobe lentamente da xícara, carregando aromas que atravessam séculos e continentes. Consumido por mais de 2 bilhões de pessoas diariamente, o chá é a segunda bebida mais popular do mundo, perdendo apenas para a água. E seja doce, amargo, gelado, quente, tem para todos os gostos. Porque eu acho que faz muito bem para a saúde, inclusive eu melhorei uma dor de cabeça que eu tinha há muitos anos com chá de picão. Gosto bastante. Gosto sem açúcar, para não perder a essência do chá. Mas para explicar melhor, vamos voltar no tempo para entender de onde surgiu o chá. Os primeiros registros de consumo vêm da China pelo menos 3.000 anos antes de Cristo, sendo uma das bebidas mais antigas do mundo. Na Inglaterra, o hábito se popularizou bem depois, no século XVII. Mas só no século XIX que a bebida ganhou o mundo. Tudo por causa da duquesa de Bedford, uma nobre inglesa que costumava ter fome por volta das 5 horas da tarde e pedia o chá como forma de forrar a barriga entre o almoço e a janta. É o que conhecemos hoje como chá da tarde. No Brasil, o chá chegou em 1810, quando os portugueses trouxeram as primeiras mudas de Camellia sinensis e logo foram levadas ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro para experimentos de cultivo. 10 anos depois, já havia cerca de 6.000 pés. São Paulo expandiu a produção e até ganhou uma obra famosa na capital, conhecida como Viaduto do Chá. A evolução do chá é ligada à própria medicina e existe chá de tudo e para tudo. Ele é uma forma gostosa de aumentar o consumo de líquidos no dia a dia e sem calorias quando não adicionamos açúcar. Ele é rico em substâncias naturais, chamadas de antioxidantes, que ajudam a proteger o corpo contra o excesso dos radicais livres, que são moléculas ligadas ao envelhecimento e a processos inflamatórios. E nesta propriedade em São Sebastião, a dona Josefa trabalha com a produção de mais de 200 tipos de chás. Aqui, olha, ela já está fazendo a colheita de um deles, porque são mais de 50 anos nessa profissão, né, dona Josefa? Eu tenho mais que 60, então a vida é trabalhando com plantas medicinais. Até eu coloquei a mão na massa, quer dizer, na colheita. E antes de chegar à nossa mesa, o chá passa por um longo processo: a higienização, a secagem, o armazenamento e a embalagem. E depois de todo o processo que nós acompanhamos, agora nós vamos ensinar a fazer o verdadeiro chá, né, dona Josefa? Isso mesmo. A xícara de chá perfeita precisa de um passo a passo. Primeiro, a escolha de uma água de boa qualidade, utensílios que não sejam de alumínio, pode ser qualquer utensílio para aquecer a água, mas que não contém alumínio. Pronto, Carol, você vai experimentar menta com clitória. Tá, então esse é novo. É considerado chá da beleza. Então, para conservar a sua, que você já é linda. Assim terminamos então a nossa reportagem. E por hoje é só. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. Um ótimo dia, uma boa produção. Até o nosso próximo encontro. Tchau!